Olá a todos, eu sou o Thiago Amaral e junto com a doutora Irene Carniato, nós desenvolvemos esse artigo que hoje vos apresento. O título do nosso artigo é Estudo Bibliométrico sobre a Meliponicultura e as Abelhas Nativas Sem Ferrão e trata-se de um dos artigos que nós desenvolvemos dentro da tese de doutorado no Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável da UniOeste, em Marechal Cândido Rondon. Pois bem, esse nosso artigo nós apresentamos alguns temas, né, de relevância no campo da meliponicultura e suas interconexões com a problemática da educação ambiental e da sustentabilidade. E trata-se de uma pesquisa bibliométrica com o uso de fontes secundárias coletadas na base de dados da Web of Science, com todas as produções bibliográficas publicadas entre os anos de 1993 e 2022, sob justificativa de analisar o progresso científico e analisar as tendências históricas dos estudos sobre a temática em questão. Como revisão bibliográfica, né, nós abordamos aí basicamente esses 4 tópicos. Primeiramente, nós descrevemos o que são as abelhas nativas sem ferrão, né, que fazem parte aí de um grupo de 59 gêneros, e dentro da classificação elas se encontram conforme esse quadro de Zamódio e Álvares, né, e atualmente são aproximadamente 400 espécies, segundo Barbieri, 2018. Essa é uma silhueta de uma abelha nativa sem ferrão, e aqui algumas imagens de algumas espécies mais conhecidas, mais populares. A meliponicultura tradicionalmente foi iniciada pelos povos originários, né, os indígenas, e atualmente ela é feita dentro de meliponários urbanos e rurais, através de um método de criação racional, utilizando caixas padronizadas para o desenvolvimento das espécies e das abelhas. Esse manejo ele é feito dentro de um ambiente que se chama meliponário. O meliponário, portanto, é o local onde se recebem as abelhas dentro dessas caixas, e naturalmente tem que ser um ambiente que disponibiliza recursos aí como pólen, néctar, para que essas abelhas possam se alimentar e se desenvolver. E a temática da educação ambiental também foi discutida dentro do artigo, foi feito um levantamento bibliográfico, onde nós trazemos algumas questões relacionadas à meliponicultura e o potencial que ela tem de sensibilização e de aprendizado de toda a tradição, de todo o conhecimento que foi desenvolvido, né? A meliponicultura, portanto, ela tem características, né, que podem contribuir aí para a manutenção de diversas espécies, tanto das próprias abelhas quanto da vegetação que as abelhas visitam e necessitam para sobreviver. E métodos, nós fizemos, portanto, uma pesquisa bibliométrica, onde nós recorremos ao Web of Science, como já mencionado, e nós utilizamos no campo de busca as palavras, né, Stinglebis e meliponicultura. Encontramos aproximadamente 1.721 artigos que foram publicados. E na parte da análise nós fizemos tanto o mapeamento científico quanto a análise da performance dentro dessas categorias que vocês podem ver nessa síntese do quadro. Como resultado, nós tivemos, então, no mapeamento científico, nós identificamos que o Brasil é protagonista nessas pesquisas. Aproximadamente 47% dessas publicações foram por pesquisadores brasileiros que estão vinculados a essas instituições. As áreas onde essas pesquisas estão sendo desenvolvidas, basicamente nas áreas da entomologia, zoologia, ecologia, e comportamento animal. E nós temos também algumas outras áreas que entram nessa linha azul aqui, que são áreas que nós percebemos que vem crescendo nos últimos anos, né? As principais publicações dentro desse histórico de pesquisas publicadas sugerem diversas pesquisas distintas, né, entre basicamente 3 grupos que foram separados nesses 3 clusters, né, o verde, azul e vermelho, cada um, né, dentro de um período, né, se correlacionam e têm influências aí no seu período histórico, né, dentro das temáticas abordadas. Essas foram as principais revistas onde os trabalhos foram publicados. E nós buscamos as principais palavras-chave. Obviamente, abelha sem ferrão é a principal, como
foi feita na busca, a palavra-chave. Encontramos 3.850 palavras dentro dos 1.721 artigos, né, e para eles caberem dentro desse mapa, né, desse mapa de rede, que nós selecionamos as principais 50 palavras-chave mais citadas, né, e essas palavras-chave elas tendem, né, a definir quais são as temáticas principais que estão sendo estudadas, né. Notamos que, com os resultados desse mapeamento científico, que áreas como entomologia, ciências ambientais, ecologia predominam ainda nas pesquisas e nos estudos que trabalham com as abelhas nativas sem ferrão, e há um espaço pouco ocupado pelas áreas das ciências humanas e sociais. Observamos um aumento considerável nas discussões sobre o tema, principalmente nos últimos 5 anos, como os gráficos mostraram para nós, e destaque, obviamente, do Brasil pela a maior parte dessas publicações relacionadas à meliponicultura, o que a gente atribui aí a maior parte dessa diversidade de espécies de abelhas nativas sem ferrão estarem aqui no nosso país. Muito obrigado, e esse foi o nosso trabalho.